Olá, pessoal. Vamos iniciar a aula 1 do curso Tópicos sobre Produção de Silagem. Eu sou Rosana Ribeiro, sou tecnista, mestre em Saúde e Produção Animal, e nessa aula de hoje vocês vão ver um pouco sobre os conceitos introdutórios acerca do tema. E aqui depois, nas próximas aulas, vocês comecem a entender mais e a se aprofundar no tema sobre silagem. Lembrando que esse curso é um curso mais voltado ao meio acadêmico, mas quem é produtor rural também e faz outros cursos e quer entender mais sobre o que acontece no interior do silo, esse curso também é para você, tá? A gente vai abordar mais questões acadêmicas, pontuais e conceituais acerca da produção de silagem que você também pode aplicar na prática e auxiliar o produtor a melhorar a sua produção de silagem, certo? Então, na nossa aula 1, a aula de hoje, nós vamos ver alguns tópicos da nossa ementa, tá? E ver o que a gente vai conseguir abordar nessa aula de hoje. Percebam só. Na aula de hoje, a gente vai conseguir abordar motivos de produção na silagem, então, quais motivos a gente pode levar a ter para que a gente consiga e possa produzir silagem, quais são as principais formas de conservar essa silagem, e ainda, quais são os principais conceitos? Silo, silagem, ensilagem, qual é o mais correto de se falar? E ainda a gente vai entender um pouco sobre o histórico da conservação da forragem, como isso se deu a nível mundial e a nível de Brasil, e também as características intrínsecas das forrageiras, e também o processo fermentativo que acontece no interior do silo. Então, vocês vão conseguir entender como é que se faz a transformação da planta in natura em silagem propriamente dita, certo? Então, vamos iniciar nessa parte introdutória, eu quero que vocês entendam os motivos que levam a gente a conservar a forragem in natura. Antigamente, esse conceito de conservação da forragem é unicamente com a intenção de suprir o déficit de produção de forragem, principalmente na época de menor incidência de chuvas, de maior estiagem, né? Existem estados do país que a gente tem uma seca um pouco mais prolongada, e a gente precisa armazenar alimento para esse período, tá? Hoje em dia, isso já tem mudado um pouco. A produção de silagem já surgiu com novos conceitos, principalmente com conceitos de intensificação da produção. Virou um nicho de mercado mesmo. Quando a gente percebe essa produção de silagem a nível de Brasil, você percebe que já existe na internet, em vários sites, a venda da silagem, principalmente para produtores que não tem como conseguir produzir ou que acabou não fazendo a orçamentação forrageira. O seu ano acabou perdendo a época do plantio na cultura pré-ensilar e acabou tendo que fazer, né, a compra desse material em outro mercado. Além disso, essa intensificação da produção é importante porque a gente tende a confinar mais os animais, então a gente tende a utilizar menos terra para a produção animal, então a gente precisa de um alimento de qualidade, um alimento mais adensado em nutrientes, para que a gente consiga que esse animal ele tenha uma boa produtividade e consiga sair em o menor tempo possível da minha propriedade. E para isso, eu preciso entender quais são os motivos que me levam a ter esses animais produzidos cada vez mais precocemente, com alimento de qualidade e com um bom valor nutricional, como a silagem, por exemplo, que é a nossa fonte principal de volumoso, né? Isso se deu principalmente porque hoje há um apelo, né, populacional de todo mundo que consome alimento pela demanda ambiental. Isso não é de hoje, né? Está surgindo mais questões acerca disso. E a gente sabe que a expansão de terra ela está sendo controlada. A gente tem feito maiores práticas de recuperação de terras do que práticas de abertura de novas terras. E esse é um caminho que a gente tem que pensar, porque já, segundo a FAO, em 2050 existem algumas projeções, como, por exemplo, a elevação da produção do consumo, na verdade, de carne vai aumentar em cerca de 60%, né? O consumo de energia em 50% e a água em 40%. Então, para eu conseguir controlar essas demandas, eu preciso intensificar a produção animal para que eu consiga também atender essa demanda alimentar da população, principalmente de carne, ovos, leite, falando aqui em demandas em geral, certo? Então, para eu fazer essa intensificação, eu preciso utilizar alimentos que vão me levar a essa intensificação, como a silagem, né, que é o que a gente vai estudar hoje aqui. O feno também é um grande exemplo.
Então, principalmente antigamente, a gente teria que utilizar a forragem para a época de estacionalidade da produção forrageira, ou seja, na época que a forrageira está crescendo menos, está com crescimento prejudicado porque não tem disponibilidade de água para crescer, né? E os animais tendem a aproveitar menos esse alimento. E se eu não utilizar nenhuma técnica para diferir a minha pastagem, ou recuperar a minha pastagem, eu preciso utilizar um alimento no coxo que vai substituir, né, esse volumoso que o animal consumiria no pasto, que aí vai ser a silagem. Existem outras formas de conservação de forragem também, né, que eu não preciso armazenar a forragem propriamente dita tem uma estrutura, como é no caso da silagem. Existe, por exemplo, a produção de capineiras, como vocês podem observar aqui nessa primeira imagem, em que eu reservo uma área, né, da minha pastagem para ter uma capineira, seja ela de capim-elefante, seja ela de cana-de-açúcar, e aí eu faço cortes de área desse capim e forneço no coxo para o animal. Além disso, eu tenho também o diferimento de pastagem, que é o quê? A vedação, né, de uma área da pastagem. Então, eu faço vários piquetes e os animais eles acabam passando de um piquete para outro, passando tempos pré-definidos. Né? E esses tempos que são pré-definidos são tempos em que eu vou promover o crescimento daquele capim, deixar que ele se recupere, né, a um nível adequado para que o animal, quando demorar mais 60 dias, 30 dias, ele retorne àquela área que foi diferida e consuma novamente o capim. É como se eu desse um tempo de descanso para aquela área, para que o animal consiga rodar os outros piquetes e retorne àquela área. Então, cada piquete vai ter o seu tempo adequado de descanso, assim melhorando a capacidade de rebrota da forrageira e respeitando também para não degradar o solo. Né? São práticas que vão manter a sustentabilidade do solo e ainda promover uma melhoria do consumo animal. Além dessas formas de conservação de forragem, ainda temos o feno e a silagem, que é o foco do nosso curso. A última aula do nosso curso vai ser sobre feno, para que vocês façam uma comparação sobre essas diversas formas de conservação que eu já demonstrei para vocês. O feno é um alimento que é conservado pela desidratação da massa. Então, a gente vai cortar essa forragem, deixar ela secando ao sol por algum período, e depois a gente vai enfardar esse material e armazenar. Por outro lado, a silagem ela é conservada pela acidificação da massa, que tem a produção de ácido ali dentro, por algumas bactérias que vão estar em meio anaeróbio, ou seja, em meio ausente de oxigênio. Então, eu preciso de ter uma estrutura fechada, diferentemente da produção de feno. Eu preciso ter uma estrutura fechada para que eu tenha preconizada essa ausência de oxigênio ali e, além disso, eu consiga promover o crescimento dessas bactérias anaeróbias, com algumas bactérias acidoláticas, que vão consumir os açúcares presentes ali naquela minha cultura e produzir o ácido, que é o que vai conservar esse material. Então, por que produzir silagem? Vocês poderiam listar várias alternativas, mas podem citar as principais. Eu posso aproveitar a mão de obra, por quê? Eu não vou precisar ficar fazendo aquele corte diário da minha capineira para fornecer o animal no coxo. Né? Eu só retiro a fatia do alimento já pronto do silo e forneço para o animal. Eu não preciso ter todo aquele trabalho de cortar e picar o material para fornecer aos animais. Além disso, eu tenho uma promoção da intensificação da produção, eu tendo a utilizar os animais confinados, né, e a aproveitarem esse alimento no coxo, um alimento de qualidade, que eu posso misturar com núcleos, com outras fontes de alimentos como os concentrados e fazer uma ração, uma mistura de ração total e fornecer para esses animais também. E ainda, eu posso aproveitar o excedente produzido, ou seja, eu tenho um pouco animal na minha propriedade, o capim passou um pouco do ponto, eu posso cortar esse excesso de capim e fornecer para o animal no coxo in natura, ou eu posso cortar esse excedente de capim e ensilar ele, e eu vou estar aproveitando esse excedente da minha produção, né, de capim, que eu tinha pouco animal para consumir ele in natura no pasto, então resolvi armazenar para um período posterior. E ainda é um nicho de mercado, como vocês vão ver posteriormente. Vejam só essas imagens. Aqui nós temos algumas imagens do CN Agro, que é uma empresa que produz a venda desse material. Vou colocar o apontador aqui para vocês verem. Aqui são algumas publicações nessa empresa. Eles vendem a silagem ensacada
para todo o Brasil. Além disso, eles vendem também caminhões fechados para localidades mais próximas de silagem. Esse procedimento a gente chama de realocação de silagem. Quando o retiro ela produz a silagem em um local, como vocês estão vendo aqui, né, um silo superfície, é o que está aparecendo, tá? Eles removeram a lona, estão retirando esse material aqui do silo superfície, estão colocando nessa máquina aqui que vai enfardar esse material, vai envelopar e fechar o saco, ó, percebam, vários sacos aqui prontos para venda, né? Muitas feiras agropecuárias utilizam muito esse saco de silagem para alimentar os animais durante o período que eles ficam em exposição. São animais de grande porte, animais de genética muito importante e precisam de um alimento de qualidade. Então, eles recebem silagem, geralmente vinda assim dessa venda, né? É um nicho de mercado, principalmente. Mas existem empresas que lucram vendendo toneladas de saco de silagem produzida. Existem duas formas de fazer isso. Você pode produzir a silagem em um silo maior e ensacar ela já pronta para que o produtor possa usar no momento que ele quiser, ou você pode ensacar o material in natura diretamente, né, no saco, envelopar, e esse material ele vai sofrer o processo fermentativo ali dentro do saco. Então, são duas alternativas que podem ser feitas. Então, você pode já vender ele pronto para uso, ou primeiro ensacar e esperar um período mínimo ali de 28 a 30 dias para que esse material possa fermentar, para que o produtor possa fornecer aos animais. Bom, para que vocês entendam isso de uma forma mais efetiva, eu trouxe um conceito, né, que muita gente que pode estar assistindo essa aula ainda não sabe alguns conceitos principais e básicos desse mundo da produção de silagem, e eu resolvi compartilhar. O principal conceito é silo, silagem e ensilagem. Aqui vocês podem ver a estrutura que é o silo, que a gente deriva do grego, significa silos, que é um local de armazenamento. Esse aqui é um silo do tipo superfície, mas existem silos que são fixos, que a gente chama silo do tipo trincheira, que eles possuem paredes laterais de alvenaria, que facilitam mais ainda o armazenamento e a compactação desse material lá dentro, e protegem mais o material que está sendo conservado, certo? Para revisar isso aqui, eu trouxe esse conceito para vocês. O processo, ele se chama ensilagem, que é o processo de conservar a forrageira em um ambiente anaeróbio. É tudo aquilo que eu faço até armazenar o material na estrutura que vai se chamar silo. É a estrutura onde a forrageira vai ficar armazenada. E, além disso, eu tenho o produto dessa conservação, que é a silagem propriamente dita. Então, toda vez que perguntarem a vocês o que é silagem, vocês podem responder que silagem é o produto da fermentação de plantas forrageiras em um ambiente anaeróbio, visando a conservação da massa ensilada. Ou seja, a silagem é uma forma de conservação de forragem, né? Mas a gente pode também produzir silagem de vários outros materiais, como, por exemplo, de milho moído, milho reidratado, silagem de espiga. Isso a gente vai ver em uma das últimas aulas do curso. Então, revisando mais uma vez o conceito. Como que eu vou produzir essa silagem? Eu tenho aqui a minha forragem in natura, eu vou pegar essa forragem, armazenar em um silo, que é a estrutura, e depois de um certo período, que varia muito, depende de material para material que está sendo ensilado, mas geralmente varia de 27 dias a 30 dias, um período fermentativo seguro, tá? Esse material ele vai ser armazenado por esse mínimo de tempo e vai ser transformado em silagem, que é esse material fermentado e conservado pela acidificação da massa, tá? O que vai acontecer aqui dentro para que esse material se transforme nesse material aqui que vocês estão vendo nas mãos dessa pessoa? É um processo bem complexo, porém fácil de ser observado, que a gente vai ver logo mais à frente. Mas antes disso, eu queria ratificar com vocês uma coisa. Lembrar que a silagem é um alimento que é conservado pela produção de ácido e por bactérias que existem na própria cultura que eu piquei e cortei lá no campo. Então, essa cultura ela já vem com bactérias latentes, crescentes ali, que já estavam na planta no momento que ela estava lá em pé, no, no ambiente, in natura. Quando eu cortei essa planta, essas bactérias acabam se multiplicando e são essas bactérias que vão produzir ácidos, dentre eles
o ácido lático, que vai conservar esse material, né, no interior do silo, e eu vou ter essa silagem, que é esse alimento conservado propriamente dito. Existem outros alimentos que é legal de fazer uma associação, uma correlação, como com a silagem, por exemplo. Bom, a silagem, como eu já falei para vocês, é um produto da conservação e é caracterizada pela acidificação da massa. Já as frutas secas, aquelas que a gente come tradicionalmente na época natalina, elas são conservadas pela desidratação, né? Eu retiro a água desse material, e isso faz com que esse material ele não estrague em temperatura ambiente. Por exemplo, a gente sabe que quando um alimento ou qualquer questão úmida que esteja em temperatura ambiente, a gente tem maiores riscos de estragar esse material, porque as bactérias elas vão tender a ter um crescimento mais proeminente nesse alimento, promovendo assim o processo de deterioração dele. E isso aconteceria com as frutas se elas não estivessem assim desidratadas, correto? Então, por isso, a desidratação é uma forma de conservação de alimento. E o charque, né, que a gente conhece como carne seca, por exemplo, que é um produto cárneo que é obtido pela desidratação da carne bovina, e tem todo o processo de dias de salga, de desidratação. Ele também é um alimento conservado, né? A gente vê em supermercados, em redes de varejo, a venda do charque, e ele fica in natura exposto. Então, ele é conservado tanto pela desidratação quanto pela salga também. A gente sabe que quando a gente adiciona salga, sal em um alimento, ele acaba sendo conservado também, porque o sal ele tende a diminuir a concentração de água naquele alimento, né? E as bactérias tendem a sobreviver menos ainda pela essa maior presença de soluto, né? E aí isso acaba acontecendo. Então, eu tenho aqui três alimentos diferentes que são características de alimentos que são conservados. Um pela produção de ácido, um pela desidratação e o outro tanto pela desidratação quanto pela salga, que também promove, de certa forma, a desidratação. Então, prometi a vocês que eu ia falar um pouco sobre o histórico da silagem. Como é que surgiu o contexto mundial? Quem foi que teve a ideia de produzir silagem? E como isso chegou a essa tecnologia tão empregada nos dias de hoje? Atenção aqui nesse momento. No Egito, né, em cerca de 1500 a 1000 anos antes de Cristo, já haviam alguns relatos de uso de algumas fossas de pedra para armazenar plantas inteiras de cereais, né? E isso foi confirmado também na cidade de Cartago, né, cerca de 1200 anos antes de Cristo, porque esses silos eles foram encontrados nas ruínas dessa cidade, que foi incendiada cerca de 3 vezes em guerras pelos romanos, né? E aí algumas ruínas dessa cidade perdida ficaram presentes e nessas ruínas foram encontradas algumas fossas que são características de que eles armazenavam alguma coisa nessas fossas de pedra. Já em Roma, um pouco mais recente, né, cerca de 200 a 149 anos antes de Cristo, as fossas para armazenar as forragens verdes e cobertas com terra, elas também eram presentes, né? E existiam alguns resquícios de armazenamento de algumas forragens ali dentro. E essas forragens, de algumas imagens, como a gente pode observar aqui, alguns povos armazenando esse material nessas fossas de pedra, elas eram cobertas com terra, porque era uma forma de permanecer que esse material ficasse protegido, né, e conservar esse material. A gente sabe que nessa época era muito presente a questão de pragas, né, principalmente porque eles não tinham a tecnologia que se tem hoje de controle, então eles acabavam armazenando esse alimento para um período de estiagem grande que eles sofriam e de perdas muito grandes. Nesse acabou acontecendo. Já na Alemanha e na Áustria, já em 1830, já no nosso período um pouco mais recente, poderíamos assim dizer, tem um relato de um primeiro uso racional de silagem, de armazenamento de alimento e fornecimento para os animais, algo relatado, algo escrito, né? Antigamente não se tinha esse relato tão forte de alimentação dos animais através desse tipo de alimento. Já esse autor aqui, que é Releu de Stuttgart, ele publicou os procedimentos, né, de uma forma escrita, como que ele produzia a silagem, como se fosse os processos de ensilagem, cortava o material, armazenava o material
mas isso em 1862, tá? E de uma forma bem mais simples. Mas logo depois dele, o Auguste Goldfarb, em 1875, ele publicou o Sur la Tour du Mais Forrage, que é como se fosse um compilado de produção da silagem, como é que acontecia, o que acontecia no processo. E nesse mesmo ano não, passaram alguns anos depois, em 79, esse francês, né, essa publicação que foi publicada em francês, ela foi traduzida para o inglês, e aí houve um boom na América do Norte de leituras de produções acerca da produção de silagem. E também houve um boom, né, de novos implementos e novas técnicas de produção de silagem na América do Norte. E aí, concomitante a isso, aqui no Brasil, né, já vindo aqui para a nossa realidade, em 1875, Luiz de Queiroz, da nossa tão conhecida Escola Superior Luiz de Queiroz, publicou um artigo na Revista Agrícola falando sobre os procedimentos de produção de silagem e relatando que, em uma instância lá próximo, de uma fazenda próxima dele, já existia relatos de produção de silagem de milho e de fornecimento dessa silagem de milho para alguns animais, para alguns bovinos. Então, ele acabou relatando isso nesse primeiro artigo que ele publicou. Já Frey, em 85, já vamos lá para o exterior de novo, ele também publicou um livro chamado Switch in Silage Process, ou seja, a gente ainda nem chegou em 1900, aí já temos várias publicações acerca de silagem, né? E ele publicou esse livro falando sobre o processo de ensilagem doce. Ele falava que tinha que produzir a silagem, adocicar o material, não explicava muito bem como que aconteceu o processo fermentativo, né? E hoje a gente vê que essa questão doce, ela pode ter sido ligada, né, correlacionada com a disponibilidade de açúcares solúveis para que as bactérias acidoláticas utilizem e produzam assim o ácido, que é o que vai conservar a massa. E nesse meio tempo aí, em 1888, a gente já tem em Nova York acontecendo o quinto Congresso sobre silagem, com discussões acerca disso, deliberações acerca da produção de silagem, e isso já estava acontecendo. Já vindo, né, para o século XX, 1913, a gente já tem essa publicação aqui no Brasil, de Eduardo Coutrin, que é o Guia do Criador do Gado Bovino no Brasil. Essa publicação aqui, ó, esse livro, que tem alguns fascículos, ele explica de forma bem clara a produção de silagem. Então, é como se fosse uma das publicações que a gente pode relacionar com os anos de hoje, como uma das questões que tiveram uma virada de chave mesmo, para que as pessoas lessem e vissem como que era importante a produção de silagem. E ele falava nesse livro como era que acontecia a produção de silagem, como era importante para a intensificação da produção e para que os animais não passassem fome na época de estiagem, de períodos de maior seca que aconteciam aqui no Brasil. Então, é um livro que, se vocês pesquisarem hoje na internet, é um livro muito conhecido, né, que foi um dos divisores de água para que esse conhecimento ele fosse tão difundido. Já em 1915, já vem a construção do Silo Torre, na Escola Agrícola de Lavras, pelos missionários do Instituto Gamon, que foram os fundadores, né, dessa escola agrícola, que na época ela nem chamava-se assim, realmente dita, e teve essa estrutura aqui construída, né? É muito importante essa construção, porque é como se fosse um marco na construção das estruturas de silo no Brasil de tecnologia. Esse silo tipo torre não é um silo usual de ser visto hoje em dia, praticamente a gente quase não se vê mais, porque é difícil você remover o material de dentro, você tem que remover através dessas janelas laterais e subir em uma escada para remover esse material e também para inserir esse material. Então, o manejo é muito difícil, tudo é muito dificultoso. Então, acabou não sendo uma alternativa legal para ser utilizada a longo tempo. Mas, à época, foi uma alternativa, foi uma tecnologia que surgiu e foi muito especulada, muito enriquecedora para começar essa produção de silagem no Brasil. E aí vieram os períodos de guerra, né? Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. E nesses períodos de guerra mundial, acabou tendo uma paralisação nesse processo de tecnologia de produção de silagem de divulgação.
Mas a questão tecnológica, de avanço tecnológico, a gente sabe que os períodos de guerra, principalmente no passado, quando iniciou isso, essa corrida, tudo de tecnologia, né, e de melhorias acabou sendo criado. Tecnologias de lona, de implementos, de produção de alguns carros, né, de tratores, enfim. Esse período de guerras, ele teve também um boom logo mais à frente de novas inovações tecnológicas. Então, em 1938, que veio essa aula inaugural na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, teve uma publicação, né, logo depois desse período de guerra mundial, aí já no finalzinho da Segunda Guerra, a gente tem essa publicação aqui no Brasil, Silos e sua construção, aula inaugural em 1948, né, que foi uma aula ministrada pelo professor Orlando Carneiro. Ele fala toda a descrição sobre a produção de silagem e os silos, qual é a capacidade, quais são as vantagens dos silos, quais são as condições de construção, quais são as partes essenciais que um silo tem que ter, como é que se faz a carga e a descarga do silo. Percebam, em 1948, né? Já em 1950, já depois de passar esse período de guerra, a indústria acabou tendo um boom de tecnologia, de produção tecnológica. Então, novas tecnologias de lona, inoculante, tudo veio depois da década de 50, principalmente a década de 70 para cá, foi onde houve essa maior é, avanço tecnológico, principalmente com talonas, tecnologia de cobertura de silo, enfim. Então, já houve essa busca maior pela mecanização e tecnologias, que foi que estourou mais ainda a técnica de produção de silagem. Percebo, a gente já tinha aí um histórico imenso, né, datado de produção desse material, mas a gente ainda vê como algo mais recente. Chegou aqui no Brasil mais recente. Mas nos outros países a gente já vê que isso tem um histórico bem mais distante, certo? E aqui as duas imagens do silo tipo torre, né, como eu já mencionei anteriormente para vocês, na Escola Agrícola de Lavras, né, foi construído pelos missionários do Instituto Gamon, e a capa da publicação do professor Orlando Carneiro, lá na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, pela construção dos silos. Né? Como que era a construção dos silos, que deveria se dar, como que ocorria, qual era a definição de silo, enfim. Então, a gente ingressa, propriamente dito, na aula de hoje sobre silagem, falando dos conceitos de forma mais aprimorada. O que é importante que vocês conheçam? Quais são as características intrínsecas das plantas forrageiras? E o que isso tem a ver com a capacidade fermentativa dessas plantas? A gente pode usar esses dois conceitos como conceitos similares. As características intrínsecas das plantas forrageiras, elas são três: teor de matéria seca da planta, capacidade tamponante e teor de açúcar insolúveis. São essas três características aqui. Essas características, elas também vão me ajudar a afirmar a capacidade fermentativa das plantas forrageiras. Elas também ajudam nisso. Por quê? São essas características que vão me fornecer como que a planta vai conseguir fermentar no interior do silo, se de uma forma boa ou de uma forma nem tão legal assim. Então, a gente preconiza que a planta tenha um teor de matéria seca, ou seja, é aquilo que está na planta presente, sem descontando a quantidade de água, tá? Precisa que a planta tenha um teor de matéria seca permeando aí entre 28% a 40%, né? E que o restante seja água. Por quê? Esse teor de matéria seca é um teor mínimo que a planta ela não tenha uma grande perda de água no interior do silo, como vocês podem observar aqui nessa imagem, que está gotejando a água da planta. Então, provavelmente, quando a gente coleta um certo quantidade de planta, pica ela, né, de algum capim, por exemplo, e amassa na nossa mão e escorre água, com certeza esse material está com teor de matéria seca abaixo de 20%. Então, o ideal é de 28% a 40%. Por quê? Eu não posso ter um teor de matéria seca muito baixo, né? Muito abaixo de 28%, porque eu vou ter uma grande quantidade de água disponível ali, e a gente sabe que quanto mais água disponível, mais micro-organismos ruins vão tender a se proliferar naquele ambiente. E se eu tenho uma condição de matéria seca muito acima de 40%, eu vou ter um material muito seco, muito esponjoso. Isso vai acabar dificultando a compactação desse material no interior do silo, certo?
Eu não posso deixar nenhuma brecha, nenhum resíduo de oxigênio entre as partículas desse material. Esse material ele precisa ser compactado de forma eficiente, para que eu tenha essa remoção desse oxigênio e evite que tenha locais que alguns micro-organismos devam se proliferar ali dentro do silo. Lembrando sempre que o processo de produção de silagem é um processo que tem que ocorrer na ausência de oxigênio, correto? A segunda característica intrínseca da planta forrageira é a capacidade tamponante, é a resistência da planta à mudança do pH. Então, eu preciso que essa capacidade tamponante da planta, que essa resistência ela seja baixa, ou seja, depois que eu armazenar esse material no interior do silo, eu preciso que o pH caia de forma mais rápida possível, porque eu inibo o crescimento de micro-organismos ruins que não resistem a um pH baixo. Lembram que eu falei para vocês que a silagem é um alimento conservado pela acidificação do ácido? Pois é. Então, justamente por isso, eu preciso que a minha planta forrageira ela tenha a capacidade de tampão baixa, preconizar isso, né? Lógico, para que eu tenha uma menor resistência ao pH. Mas nem sempre é possível eu produzir uma planta forrageira com a baixa capacidade de tampão. Às vezes, eu só consigo produzir capins tropicais em minha propriedade. E os capins, eles possuem uma alta capacidade tamponante. Isso é ruim? Não, eu posso lançar a mão de algumas técnicas que a gente vai aprender em aulas seguintes aqui do curso, e a gente vai ver que isso não é um problema geral, mas a gente tem que falar sempre a regra, e depois a gente vai falar como essa produção pode ocorrer de forma efetiva, sem nenhum problema, mesmo que a cultura tenha uma elevada capacidade tamponante. Então, o ideal é que a cultura tenha uma capacidade tamponante baixa, resista menos a essa mudança de pH, certo? Então, isso funciona como uma esponja, né? Eu coloco, as bactérias vão produzindo ácido ali no meio, e aí a capacidade de tampão sendo alta e acaba absorvendo o ácido, não deixa o ácido agir ali na massa ensilada, certo? E o teor de açúcar insolúveis ele é importante porque é o substrato para que as bactérias ácido-láticas consumam esse açúcar, né, esse substrato para elas e que elas produzam assim ácido lático, que é o que vai conservar a minha massa, né, que eu ensilei, certo? Então, a gente preconiza que o mínimo de açúcar solúvel presente ali no interior da massa seja de 6 a 8%, para que as bactérias ácido-láticas consigam, assim, ter um mínimo para consumir e, assim, produzir o ácido lático. Falando ainda sobre o teor de matéria seca, percebam, aqui é uma cultura que a gente cortou, empicou ela, né? Peguei uma propriedade e ao amassar ela, percebam que ela não está gotejando nenhum tipo de água. Ela estava com teor de matéria seca, que foi mensurado, de cerca de 25%. Já esse outro capim aqui, que é um capim elefante, ele foi colhido com uma idade baixa e estava com teor de matéria seca abaixo de 20%. Se não me engano, nessa imagem, ele estava com teor de matéria seca de 18%. Então, percebam que escorre a água dele. Isso aqui, quando eu for armazenar esse material no silo, vai acontecer algo maior do que está acontecendo aqui, porque vai escorrer efluente do silo, que a gente chama de chorume, e esse material ele pode tanto contaminar lençóis freáticos, contaminar a fazenda, e ainda isso aqui está sendo perda de quê? Perda de vários nutrientes da cultura que está sendo ensilada. Por isso não é legal eu ensinar uma cultura com teor de matéria seca muito reduzido e preconizar esse ideal que eu mencionei aqui para vocês. Agora, não precisa ser nada tão enrijecido. Às vezes, uma cultura com cerca de 25%, 24% de madeira seca, ela já consegue atender e não ter essa grande perda por efluente. Isso vai depender do tipo de capim, vai depender da espécie, vai depender da cultura que eu estou utilizando, correto? E esse capim aqui, no caso, 25% foi suficiente. Eu também tenho que preconizar para que esse capim não fique muito passado e acabe prejudicando o valor nutricional dessa cultura que eu vou ensinar. Então, chegou o momento, ponto alto da aula, que vocês consigam observar o que acontece no interior do silo. Como que a planta in natura se transforma em silagem, depois que ela é armazenada. Bem, aqui a gente tem um dia 1 da ensilagem, eu cortei e piquei o meu material, e essas etapas da ensilagem vocês vão ver em outra aula. Depois de cortado e picado esse material vai ser compactado e vai ser armazenado no silo. Cobri o silo, fechei. O que vai acontecer depois? Percebam aqui em verde
nessa linha, o oxigênio sendo reduzido ali no interior do silo, ele está se exaurindo. Por que ele está se exaurindo? Por alguns dos motivos é que a gente compactou a massa, então pouco oxigênio fica ali dentro, e além disso, esse oxigênio ele vai acabar sendo exaurido do interior do silo pela respiração das plantas forrageiras, que vão acabar consumindo esse oxigênio ali no interior do silo, né, pela essa respiração residual, e esse oxigênio vai se exaurindo até níveis bem residuais e bem baixos no interior do silo. Então, nesse período inicial que a gente tem essa redução de oxigênio, por conta da respiração das plantas forrageiras que ainda está acontecendo ali de forma residual no interior do silo, eu posso também ter uma produção de calor. Você pode sentir um pouco a forragem aquecida, se você colocar mão ali dentro. Principalmente porque alguns açúcares solúveis dessa forragem, eles vão estar sendo transformados em gás carbônico e água e vão estar com isso tendo a produção de calor por conta de alguns micro-organismos ruins, como as leveduras, por exemplo, elas fazem isso. Elas utilizam esses açúcares e acabam produzindo gás carbônico, água e calor, por isso que você sente esse material mais aquecido. Até se você não armazenar esse material no interior do silo, você corta esse material no campo, faz a picagem dele em uma forrageira estacionária e deixa ele ali, no ambiente mesmo, in natura ali. Se você for lá algumas horas depois e colocar a mão lá dentro, ele vai estar super aquecido. E é justamente por esse motivo, por conta, né, que esses açúcares da planta, eles são um prato cheio para os micro-organismos que acabam sendo anaeróbios facultativos. Então, eles ficam tanto no meio aeróbio quanto no meio anaeróbio, como as leveduras, por exemplo, que tendem a produzir calor. Dito isso, o que é importante de vocês observar? Alguma coisa vai decrescer aqui no interior do silo, que justamente já comentei anteriormente, que são os açúcares solúveis. Por que eles vão decrescer no interior do silo? Alguém vai estar consumindo esses açúcares solúveis. E esses açúcares solúveis, alguns exemplos deles, né? Se alguém perguntar a vocês algum dia, podem especificar. O maior exemplo deles é glicose, frutose, ribose e xilose. Isso vai depender do tipo de forrageira que você vai estar ensinando. Algumas possuem mais de alguns componentes e outras menos, tá? Isso vai depender muito do tipo de forrageira. Esses açúcares solúveis eles vão estar reduzindo porque as bactérias ácido láticas estarão se proliferando, já que o oxigênio ele foi quase totalmente exaurido ali do interior do silo, e é a época que elas vão entrar em cena e começar a se proliferar, e vão consumir esse açúcar que vai declinando cada vez mais no interior do silo, até chegar em quantidades residuais, e se estabilizar ali. Por que eu tenho esse aumento de bactérias ácido-láticas aqui, depois elas acabam decrescendo? As bactérias ácido-láticas, elas produzem ácidos. E dentre esses ácidos que elas produzem, principalmente, elas produzem o ácido lático. Esse ácido lático, ele vai fazer com que o pH caia. Percebam aqui o pH declinando. E o pH vai cair e ficar em níveis ali estáveis, mais ou menos com um teor de 3,8 a 4,2. As bactérias ácido-láticas, elas tendem a não resistir tanto a esse pH tão reduzido. Então, acabam tendo uma proliferação, e quando esse pH ele começa a declinar, elas vão tender a declinar também, ficar em níveis mais estáveis aqui, certo? Então, por isso é importante que vocês observem que algo é consumido e algo é produzido para que esse material ele se transforme em silagem propriamente dito. Aí vocês perguntam, Rosana, qual o tempo mínimo que eu tenho que deixar esse material no interior do silo armazenado? Isso vai depender da cultura que você está utilizando. A planta inteira de milho, ela tende a produzir uma silagem e fermentar de forma mais rápida no interior do silo, porque é uma cultura que tem um maior teor de açúcar insolúveis, ou seja, eu tenho mais substrato para que as bactérias utilizem esse material e produzam ácido. Então, a fermentação acontece de forma mais acelerada e mais rápida no interior do silo, diferentemente do que acontece com os capins tropicais, tá? Então, geralmente, esse período varia aí de 21 a 28 dias, ou cerca de 30 dias. Isso vai depender e vai variar. Mas quando a gente chega nessa fase de fermentação aqui, na fase mais estável, tendem a ter poucas mudanças durante o processo. Então, por isso que se preconiza que a gente abra o silo
quando já esteja nessa fase estável aqui. E a gente vai conhecer mais um pouco sobre esses tempos de armazenamento nas aulas posteriores, tá? Mas o mais preconizado é no mínimo 21 ou 30 dias seria o mais seguro. Porque se eu abrir o silo e esse material ainda estiver em uma dessas fases aqui, ou seja, o processo fermentativo ainda não foi completamente finalizado, e ainda não cheguei nessa fase estável aqui, eu posso ter uma proliferação de bactérias, os animais eles podem ser contaminados, eu posso ter problema sanitário nos meus bovinos, nos meus animais que vão consumir esse alimento. Então, tenho que ter muito cuidado para não abrir muito cedo o silo, né? E principalmente ter todo esse preparo, todo esse cronograma de fornecimento desse alimento aos animais. A silagem ela precisa estar nessa fase estável aqui, tá? Precisa ter chegado nesse nível aqui do processo de fermentação, e para isso a gente precisa no mínimo de 21 a 28 dias para que isso aconteça, tá? Algumas culturas, elas têm uma variação desse teor de açúcar, né? Culturas como milho, por exemplo, tem um teor de açúcar ideal para ser produzido uma silagem, né? Para servir de substrato para as bactérias aciláticas, elas tendem a ter de 13 a 18% de açúcar. Já o capim-elefante e capins tropicais, eles tendem a ter de cerca de 5 a 6% de açúcar solúvel, ainda é uma quantidade muito baixa, né? Mas a gente consegue contornar isso vendo o período de colheita correto, adicionando alguns aditivos, que é o que a gente vai ver em outras aulas seguintes. A cana-de-açúcar, a gente sabe que dependendo do período de colheita dela, sendo um período seco, chuvoso, ela tende a armazenar mais açúcar, né? Então, isso também tem que ser ponderado, tá? E outro cuidado que tem que ter com a cana-de-açúcar, ela tem uma quantidade de leveduras muito grande na sua microbiota epífica, se comparado com outras culturas. Então, ela tende a ter uma elevada produção de etanol, e isso pode prejudicar o processo fermentativo no interior do ciclo. E aí, fazendo uma comparação, aqui a gente tem a forrageira, o teor de matéria seca, o teor de carboidratos solúveis da forrageira, a capacidade de tampão dela e a capacidade fermentativa. Então, percebam, aqui nós temos o milho, o sorgo, né, que são forrageiras que tendem a ter um teor de matéria seca bom, a gente consegue monitorar o período de colheita dessas plantas, que a gente vai ver na aula de plantas forrageiras, isso muito bem. São forrageiras que têm uma capacidade de tampão baixa, ou seja, elas resistem menos a essa mudança do pH no interior do silo, tá? Ou seja, quanto mais vai se produzindo ácido, o pH cai de forma rápida, inibindo micro-organismos que não suportam esse pH reduzido, como leveduras, clostrídeos, fungos filamentosos, dentre outros, e tende a ter uma capacidade fermentativa ótima a boa. Já as capins tropicais e as leguminosas, a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado e um manejo mais preconizado, principalmente com os capins tropicais, que a gente tende a utilizar muito, né, em detrimento das leguminosas, que a gente recomenda a utilização mais para a produção de feno ou bancos de proteína, tá? Para a produção de silagem, a gente não tem essa recomendação. Já os capins tropicais, eles têm uma elevada capacidade de tampão, ou seja, eu posso ter uma demora maior para que esse pH caia no interior do silo. Por isso, eu posso lançar mão de alternativas que vão me ajudar a fornecer um maior teor de açúcar solúvel nessa massa e assim fazer com que as bactérias aciláticas tenham maior substrato para utilizarem e assim produzirem ácido para conservar esse material. E aqui eu trouxe a comparação para vocês, né, de duas culturas que foram ensiladas no mesmo dia. Aqui eu tenho o capim-elefante em verde e aqui eu tenho a planta inteira de milho. Eles foram ensilados nesse mesmo dia aqui. Ao final do dia 30, o capim-elefante, que já se transformou em silagem nesse período, estava com pH cerca de 4, aproximadamente. Já a planta inteira de milho, a silagem, estava com valor de pH, na verdade, de cerca de 3,5 a 3,8. Mas percebam aqui, quem é que teve uma maior velocidade no decréscimo do pH? A planta inteira de milho ou o capim-elefante? A gente percebe que a planta inteira de milho ela teve um rápido decréscimo do pH e já estabilizou no pH final que ela deveria chegar. Por outro lado, o capim-elefante, ele demorou mais, percebam aqui a curva mais tímida, a decrescer o pH e chegou ao pH dele final, que é cerca de 4.
que é um dos pHs que a gente considera que é mais relacionado a esse tipo de cultura, um pH um pouco mais elevado do que geralmente a gente vê para a cultura de milho, que a gente vê mais 3,5, 3,8, enfim. Por que que isso aconteceu? Existem três principais motivos para essa descida do pH, que foi o que eu já comentei para vocês, que são as características intrínsecas da planta forrageira, que é a capacidade tamponante, teor de açúcar solúvel e teor de matéria seca. Por exemplo, se a planta inteira de milho, a cultura da planta inteira de milho, ela possui uma capacidade de tampão baixa, ou seja, ela resiste mais, resiste menos à mudança de pH, então o pH vai cair muito rápido. Por outro lado, a planta, a cultura de capim-elefante, que possui uma capacidade de tampão elevada, ou seja, tende a resistir mais essa mudança de pH, o pH ele vai cair mais lentamente, como se ela resistisse a essa mudança. Além disso, isso também é um efeito dos próprios componentes da planta, como, por exemplo, os açúcares solúveis. A planta de milho tem mais açúcar solúvel que os capins tropicais em geral. Logo, aqui eu tenho mais substrato que as bactérias acetolásticas consumam e produzam, assim, ácidos que vão conservar essa massa de forma mais rápida. No caso do capim-elefante, eu tenho uma baixa quantidade de carboidratos solúveis, ou açúcares solúveis, como vocês queiram chamar, esse processo ele vai ser mais lento, né? Porque eu tenho pouco substrato, assim as bactérias acetolásticas elas vão demorar um pouco mais tempo para produzir esses ácidos e conservar a massa, e assim o pH ele vai tender a ficar um pouco mais elevado também, correto? Então, a gente consegue perceber essa diferença entre essas duas culturas dessa forma. Principalmente isso tem a ver com as características intrínsecas dessas culturas. Aqui eu trouxe um exemplo, a gente vai detalhar mais na aula de culturas, que é da planta inteira de milho. Aqui a gente tem a planta inteira de milho e aqui a silagem produzida dessa planta inteira de milho. A gente tende a ter um teor de açúcar solúvel de cerca de 13 a 15% da planta inteira de milho e uma baixa capacidade de tampão, ou seja, ela resiste menos à mudança de pH. Ou seja, tem uma grande produção de ácido lático e o pH cai rápido, porque ela resiste pouco à mudança de pH, certo? Então, na abertura do silo, quando eu abrir o silo com a silagem de milho, esse ácido lático que vai estar aqui presente nessa silagem vai estar em grande quantidade, porque ela tinha um bom teor de açúcar solúvel para ser produzido, então produziu um bom teor de ácido lático. E esse ácido lático produzido ele vai ser substrato para quem? Para um micro-organismo deteriorador que é muito importante nesse processo, a gente tem que tomar cuidado com elas, que são as leveduras, que geralmente são quem iniciam o processo de deterioração da silagem, ou seja, o processo de estragar esse material e apodrecer esse material. Elas ficam escondidas dentro do silo, mesmo que eu tenha removido quase todo o oxigênio, elas ficam já mais próximas das paredes, ficam em pequenos locais onde já tem algum oxigênio residual. E aí, quando eu abro o silo e esse material ele entra em contato com o oxigênio, elas ficam ativas e acabam entrando em cena e consumindo esse ácido lático que foi produzido durante o período fermentativo. E aí, a silagem vai tender a perder a estabilidade. Ou seja, o que significa perder a estabilidade? Ela vai tender a aquecer muito e aumentar cerca de 2 graus acima da temperatura ambiente. É isso que as leveduras acabam fazendo com esse material, certo? Então, isso aqui a gente vai ver geralmente em outra aula, de forma mais detalhada, de forma mais pontual, principalmente a ação dessas leveduras. Mas o que a gente adianta é que esse processo ele é muito importante quando a gente chega no ciclo e percebe que o painel está muito aquecido, fora do normal. E ainda a gente ainda percebe uma certa caramelização desse material. Esse material, no caso da silagem de milho, fica mais escura, fica com odor característico. Então, significa que por ali já aconteceu alguma coisa. As leveduras já aqueceram esse material, acabou acontecendo uma reação de Maillard, ou seja, tem um aquecimento e caramelização de alguns compostos, e acaba que esses compostos eles não ficam mais disponíveis para o animal. Eu tenho que remover esse painel do silo e acabar descartando esse material. Quanto aos capins tropicais, por exemplo, são forrageiras que têm um baixo teor de matéria seca no momento ideal do corte, ou seja, uma grande disponibilidade de água,
tem uma baixa concentração de açúcares insolúveis e ainda uma elevada capacidade de tampão, ou seja, eles resistem mais à mudança do pH. Então, quanto mais ácido eu vou colocando ali dentro do silo, o pH demora ainda a cair. Ou seja, o pH vai cair mais lentamente e eu vou ter, geralmente, em comparação com a silagem de milho, uma silagem com baixo teor de ácido lático. Como a silagem de capim ela tende a ter um teor de ácido lático menor que a silagem de milho, qual será das duas que vai tender a deteriorar mais rápido após a abertura do silo? Lembram que eu comentei para vocês há 2 slides atrás que a silagem de milho ela tende a deteriorar rápido porque as leveduras elas tendem a utilizar os ácidos produzidos durante a fermentação desse material, né, e produzir calor. E no caso da silagem de capim, eu tenho uma pouca produção de ácido, então quase não vai ter substrato nenhum para que as leveduras utilizem e produzam calor e outros compostos, como gás carbônico, etanol, etc. Então, quem que vocês acham que vai deteriorar mais rápido? Resposta: silagem de milho. Por quê? Por conta do maior teor de ácido lático no momento da abertura do silo, ou seja, é a silagem que eu vou ter mais substrato presente ali. Para quem? Para as leveduras utilizarem e assim crescerem e se proliferarem. Então, a gente tende a ter uma ideia de que a silagem de capim ela é ruim, ela é pior que a silagem de milho, ela tem estabilidade aeróbica ruim. Não se enganem, a silagem de milho ela tende a estragar mais rápido que a silagem de capim. Ela tende a ser menos estável em aerobiose, ou seja, ao ser exposta ao ambiente. E isso é um risco para ela. Por isso que a gente sempre fala que não existe a melhor opção. Existe a opção mais adequada à sua propriedade. Então, se você tem capineira para produção de silagem de capim, excelente. Vamos trabalhar com isso. E vamos trabalhar com aditivos que você tenha, ou inoculantes bacterianos, ou aditivos que você tenha na sua região, que possam melhorar as características intrínsecas da silagem de capim e ainda melhorar a nutrição do seu rebanho. Então, não esqueçam, toda silagem ela tem o seu pró e o seu contra. A silagem de milho ela é muito boa porque ela tem uma grande densidade energética por conta da presença dos grãos de milho, né, que tem um amido ali dentro, e é uma silagem muito utilizada para bovinos leiteiros, mas também é uma silagem que tende a ter uma grande quantidade de perdas, principalmente por essa grande quantidade de ácido produzido, que é um substrato de grande valor para as leveduras. Então, elas ficam só esperando ali o momento de abertura do silo para elas começarem a utilizar esse ácido produzido, e então produzir calor, produzir etanol, produzir gás carbônico, compostos que não são legais para a conservação da massa. E assim, eu encerro essa aula 1, né, do nosso curso Tópicos sobre Produção de Silagem, que é uma aula mais introdutória para que vocês conheçam os conceitos basilares da produção de silagem e assim a gente siga para as próximas aulas, aprofundando mais ainda o assunto. Dúvidas aqui no e-mail abaixo e também para os alunos do sistema, as dúvidas vão estar disponíveis lá. Até mais!